É isso aí, eu sou Leandro Fernandes, muito boa tarde. Nós começamos agora o programa Bíblia para as Nações. E eu digo sempre no início do programa, né? Sempre às 4 horas da tarde ao vivo, hoje quinta-feira, por exemplo, dia 14 de maio de 2015, a repetição no domingo, mesmo horário, 4 horas da tarde. No entanto, nós estamos passando por uma adequação, um ajuste aqui na grade dos programas. Então, a partir da semana que vem, prestem atenção, a partir da semana que vem, se Deus quiser, se Deus permitir, dia 21/5, nós começaremos ao vivo a partir das 4 horas e 30 minutos, a partir das 16h30. A repetição sempre no domingo, 4 horas da tarde. No entanto, nós vamos começar o programa ao vivo a partir de quinta-feira que vem, às 4h30, tá certo? Às 4h30 da tarde ou 16h30, como queiram. Espalhe essa notícia, tá bom? O tema de hoje é Jesus, : qual o seu real propósito? Aí, ó, vai aparecer na telinha daqui a pouco aqui o tema. Jesus, qual o seu real propósito? Jesus serve para quê, meu irmão? Ele veio, para quem acredita, né? Tem gente que não acredita. Jesus veio e andou entre nós, para quem acredita. Se é verdade isso, qual a serventia disso? Como diz o outro, e o Kiko? O que eu tenho a ver com isso? Qual o real propósito de Jesus? E eles que vão responder hoje. Eu estou aqui só para questionar, né? Que eu sou um aprendiz, um eterno aprendiz. Ele ali na ponta esquerda, meu parceiro, sempre nos ajudando, abrilhantando o nosso programa Bíblia para as Nações, é ele, o Leandro Malfi, a quem nós chamamos de Xará Malfi. É o Xará do Malfi, é ele que é patriarca agora, religioso. Você é patriarca, Deus. Deus me livre. Olá a todos que estão nos assistindo aí, Leandro. Esse Leandro é fogo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É sempre um prazer estar aqui, Leandro. Eu já não quero mais sair, não. Não vai sair, se Deus quiser. Agora você tem que aguentar. Você está amarrado aí, em nome de Jesus. Então, boa tarde a todos. Já quero de antemão, Leandro, para quem estiver nos assistindo, entre em contato com o programa, faça sua pergunta no telefone 2379-4733. Quem não tem net ainda, não tem a net instalada na sua casa, pode entrar também pelo site www.ecotvcanal9.com.br. Então, se você que está nos assistindo tem algum amigo que não tem, ligue lá para ele, fala que ele tem acesso pela internet, para ele poder nos assistir, para participar aqui conosco. Né? E os nossos, Leandro, desculpa, e os nossos programas, desde janeiro deste ano, os nossos programas estão indo para o YouTube. Todos os programas estão lá, Leandro, desde janeiro desse ano, né? A partir deste ano. Isso, a partir de 2015. Leandro, eu estou em casa, eu estou no Google, por exemplo, tentando procurar, e como é que eu acho o programa Bíblia para as Nações no YouTube? Só digitar lá na busca, no Google, Bíblia para as Nações na TV, tudo junto. Tudo junto, aí aparece sem o canal, separação, Bíblia para as Nações na TV. Tudo junto. E aí você clica lá e aí tem a sequência de vídeos, você pode assistir, pode ajudar a divulgar esse trabalho também com seus amigos. Fazer críticas. É isso aí, fazer crítica é o mais importante, né? Pode fazer, mandar sugestões também, né, Leandro? Se for crítica, principalmente direciona para o Leandro Malfi. Se for elogio, a gente também recebe. A gente recebe, né? E aí pode enviar também, quem quiser enviar sugestões também, pode enviar lá pelo Facebook do Leandro Fernandes, tá? Ou pelo e-mail Bíblia para as Nações na TV, @gmail.com, tá certo? E hoje a gente está bem acompanhado aí, né? Hoje nós temos ele, Leandro. Tem um patriarca. O que é acima do patriarca? Acima do patriarca é o patriarca ao quadrado. Ao quadrado. E eu quero saber dele por que vocês agora são patriarcas. Ele já esteve com a gente, né, Leandro, na semana da Páscoa. Antes do domingo da Páscoa, ele esteve aqui numa quinta-feira, que antecedeu o domingo de Páscoa. É ele, nosso amigo Alexandre Capito. Boa tarde, mano. Boa tarde. Eu não estive quando você esteve aqui, agora tenho o prazer de estar com vocês. Fica à vontade, Alexandre. Uma boa tarde a todos que acompanham esse programa. Eu estou sempre acompanhando de casa. Que legal, Alexandre. Sempre que possível a gente está acompanhando aí. Tem sido abençoador. A gente tem aprendido muito e refletindo bastante também. E o nosso lema, nosso lema qual é, Leandro? Porque refletir é questão de sobrevivência. Refletir para nós é muito importante, Alexandre. Pode falar, mano. Eu queria deixar um abraço, né, para minha mãe, que eu tenho certeza que está assistindo lá. Meu pai, ele não está em casa, está lá para o sul em trabalho, mas queria deixar um abraço para o meu velho, para minha amada esposa, a mulher da minha vida, meu filho, a toda a família também que está nos assistindo e nos acompanhando. E lembrando, né, Alexandre, que domingo passado foi Dia das Mães, né? Na verdade, Dia das Mães, todos os dias. A semana passada, Leandro, eu esqueci de falar isso aqui,
um beijão no coração de toda mamãe, tá legal? Beleza. Alexandre, Leandro, vocês me dão uma licencinha? Eu vou mandar um abração para uma rapaziada ali que nos ajuda a manter o nosso projeto vivo e daqui a pouco eu volto, tá bom? Beleza. Eu quero mandar um abração para você que nos assiste. Na verdade, a rapaziada ela assiste também. A rapaziada das empresas que nos ajudam nos assistem também. Então, esse abraço é muito especial, tá bom? Robinho, chegando no estúdio da Eco. Deus te abençoe. Robinho, um beijão no coração. E o Elton Orsi, que está do outro lado, nos ajudando também. Toda a diretoria da Eco TV, show de bola. Gente, em primeiro lugar, Autopeças Restauração. Enquanto eu falo, os nossos contatos aparecem na sua tela. Autopeças Restauração, peças mecânicas e acessórios em geral. Alexandre, Leandro, precisando trocar peça de carro, é necessário que a gente encontre alguém de confiança, que nos cobre um preço justo e alguém que tenha experiência no ramo. Autopeças Restauração, muito tempo no ramo, fica em Santo André, atende todo o ABC paulista. Autopeças Restauração, peças mecânicas e acessórios em geral, marque este nome. Em segundo lugar, roupa, porque ninguém é de ferro. Friozão chegando, por exemplo, você comprar uma blusona da hora, show de bola. Mas é necessário que a gente também encontre num preço legal, num preço justo, que essa roupa atenda às nossas necessidades físicas e que a gente possa pagar um preço justo. State One Jeans eu indico, tá bom? Principalmente para você lojista, atacadista, que quer revender peças da State One Jeans, roupas da State One Jeans. Camisa, blusa, calça, saia, camiseta, show de bola. Somente com visita agendada, para que a Luciana possa melhor te servir, melhor te atender. O contato dela está aí, você vai ligar, dizer que viu a propaganda aqui, somente visita agendada. Nós indicamos, hein, uma roupa boa, show de bola, eu também uso State One Jeans, tá legal? Nós indicamos, marque bem esta marca, guarde bem. E por enquanto também eu quero falar de comida, galpão gaúcho, almoço, jantar, self-service, rodízio, show de bola. Vez por outra estou ali em reuniões, visitando meus amigos, o Isaías Arrose, o seu Paulo também. Isaías Arrose são os proprietários da churrascaria Galpão Gaúcho. Ambiente familiar, um preço legal, a comida campeã. É a melhor comida do ABC Paulista, show de bola e o ambiente, meu irmão. Quando você é bem atendido, você acaba voltando, não tem jeito. Por isso que eu não saio de lá. Churrascaria Galpão Gaúcho. E por hora também um abraço para essa marca de roupa também, 0 a 0, que nos veste tão bem. Tá tudo 0 a 0, Leandro Malfi, Alexandre Capito. O tema é Jesus, qual o seu real propósito? E você pode participar ao vivo, ligando agora e fazendo o seu comentário sobre o tema, ou sobre outro tema, se você desejar. 2379-4733, ao vivo, hoje, quinta-feira, para você que ligou agora, dia 14/5/2015. Leandro, é com você, mano. Tá certo. Então vamos lá, né, pra gente começar essa rodada aqui de perguntas, né, eu tô aqui só vou aprender hoje aqui, só vou mastigar aqui. Então é o seguinte, o tema é Jesus, qual o seu real propósito? Há quem diga, Leandro, que Jesus, ele, na verdade, ele não existiu. Na verdade, Jesus foi criado por alguém aí durante a história e tudo mais. Então, alguns não crêem que Jesus, de fato, nasceu e tudo mais. Mas eu queria saber, para começar pelo Alexandre Capito aqui, eu queria saber, você crê, Alexandre, que Jesus veio em carne? E na sequência o Leandro já... Só para tirar uma dúvida, aqui a dúvida é minha, Elton, a dúvida é minha. O Alexandre Capito falando para o público é aqui, né? Acho que o Elton não ouviu. Isso, do meio, aqui. Ali, ó. É do canto, é da primeira aqui, Elton? É a primeira aqui, Alexandre, falando no público, tá à vontade. Isso, todas essas questões, Leandro, a respeito de Jesus, eu procuro sempre ter uma base bíblica para poder alcançar, de certa forma, uma resposta mais objetiva. Eu poderia dizer, baseado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, quando ele falando a respeito de Jesus, a narrativa do texto, ela fala assim, no princípio era o Verbo estava com Deus, tá? Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. E se fala que esse Verbo, ele habitou no meio de nós no decorrer do texto. O apóstolo Paulo também em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, ele fala assim, ó, mesmo sendo Deus, falando de Jesus, fala, não teve por usurpação, ou seja, não sentiu o desejo de ser igual a Deus, mas antes aniquilou a sua forma divina, né, e fez-se semelhante aos homens. Então, dentro desse texto, eu consigo entender
que Jesus ele veio em terra. Jesus ele se fez carne, né? O verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e também a Bíblia nos mostra que ele foi um homem nascido de mulher, né? Tinha lá a sua natureza humana também. Então eu posso entender diante desse texto que Jesus ele veio mesmo, andou na terra, trouxe uma mensagem de salvação para toda a humanidade. Show de bola. Você pode repetir a pergunta, Leandro? Com certeza, Leandro. Você crê, Leandro, que Jesus veio em carne? Creio piamente, Leandro, creio sim. Lembrando que nós somos livres, né, Alexandre, para acreditar ou não. Nós somos livres. Inclusive, eu defendo que Jesus, quando ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele resume essa ideia de que nós somos livres. Jesus, um dos propósitos de Jesus, a gente pode falar isso no final, mas já adiantando, um dos propósitos de Jesus, da vinda de Jesus, na minha opinião, é nos conceder essa liberdade, que não é libertinagem, né? Liberdade é diferente de libertinagem. Então nós somos livres para acreditar e também para desacreditar, para crer e para descrer. E com base no que o Alexandre falou, João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, João vai dizer o seguinte: e o verbo se fez carne, né, falando de Jesus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. É a primeira parte do verso. Isso na língua grega, Alexandre, Leandro, interessante que essa palavra habitou vem de uma palavra grega, em português significa armou a sua tenda. Então é muito interessante na língua original. Jesus, ele armou de fato a sua casinha, como diz na linguagem da bola, entre nós. Ele esteve entre nós, literalmente. Inclusive, João vai escrever nas suas cartas, João escrevendo, então a gente deduz que havia pessoas já na época de João, do apóstolo, na época do primeiro século, né, no primeiro século, melhor dizendo, da era cristã, já havia gente dizendo que Jesus não tinha vindo em carne, duvidando disso. E João diz que quem duvida está errado. João disse que nós devemos acreditar piamente, e João foi testemunha ocular, de que Jesus veio em carne. Até mesmo porque, Leandro, Alexandre, telespectadores, se eu não acreditar, se eu deixar de acreditar que Jesus veio em carne, ainda que eu defenda Jesus, que eu pregue textos bíblicos, princípios bíblicos, se eu desacreditar que Jesus veio em carne, logo eu serei obrigado, a meu ver, a desacreditar de um monte de coisa que ele falou. Quem me garante que ele falou o que me dizem que ele falou? Quem me garante? Então, eu acredito piamente que Jesus veio como ser humano, como homem. Jesus como homem, o verbo se fez carne. E ele morreu, foi morto, ressuscitou, está vivo. No entanto, ele andou entre nós, ele comeu, ele bebeu, ele chorou, ele se alegrou, se entristeceu, ele teve sono. Jesus como homem esteve fadado, esteve debaixo das mesmas limitações que nós. Então ambos aí, né, o pensamento, todos acreditam que Jesus veio em carne. Eu também acredito, senão às vezes dá aquela sensação que eu acredito também, gente. Legal. E quem era Jesus? Né? Posso começar até pelo Leandro Fernandes, para as pessoas da época, Leandro. Quem era Jesus? O que ele simbolizava para a pessoa da época dele, né, de Cristo? Legal. Leandro, é o seguinte, é claro que não dá, né, Alexandre, para a gente ler a mente de todo aquele que viveu ali, que viveu literalmente também em carne, quando Jesus veio em carne, aquele que esteve ali perto de Jesus. Mas dá para a gente ter uma noção, quando o próprio Jesus ele pergunta para os seus discípulos no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, ele diz para os seus discípulos, diz a Bíblia, ele diz assim, o que o povo está falando a meu respeito? Quem eu sou para as pessoas, né? Em outras palavras, o que a opinião pública diz a meu respeito? Quem eu sou para as pessoas de modo geral? E os discípulos responderam, Mateus 16, 14, Jesus, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, o profeta, né? Até era parente de Jesus. Só que nesta ocasião João Batista tinha morrido. Cortaram a cabeça de João Batista porque pregou a verdade, né? Isso é um outro caso. Olha, estão falando que o Senhor ressuscitou, o Senhor é João Batista que voltou a viver. Outros dizem que o Senhor é Elias, um dos profetas, né? Ou Jeremias, ou qualquer um dos profetas. Aí ele olha para os seus discípulos e diz, e vocês? O que dizem a meu respeito? Né? Então, Leandro, muitas são as opiniões. Aí Pedro responde, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Alexandre, a resposta chamou tanta atenção de Jesus, Pedro ele acertou na veia, Pedro e os demais discípulos, que Jesus disse, Pedro, você acertou tanto com as minhas palavras, que eu vou dizer o seguinte, quem te revelou foi meu Pai. Só pode saber de fato quem é Jesus, literalmente, aquele que recebe a revelação do Pai. Então é uma revelação divina, né? Pedro acertou. Mas as pessoas pensavam que ele era um dos profetas, alguns chamaram Jesus de endemoniado, diziam que ele era parceiro de demônio. Então as pessoas pensavam tudo acerca de Jesus. Mais um grupo, não posso numerar esse grupo, posso dar números, mas esse grupo de pessoas, um grupo grande, recebeu ele como Cristo, o ungido de Deus, o Messias. Agora, muita gente pensava que ele não passava de um profeta, inclusive, passa a palavra para o Alexandre, muitos pensam que Jesus foi, no máximo, um grande profeta até hoje, né? E só antes do Alexandre responder, essa revelação, Leandro, não foi um profeta que saiu, foi lá rodando e entregar para Pedro. Não, essa revelação pelo Espírito de Deus. Espírito de Deus. Assim como eu estava lembrando agora, veio na mente, não sei exatamente se foi bem assim. Acompanhando um pastor pela internet, ele disse que aquele C.S. Lewis, que escreveu Crônicas de Nárnia e tudo mais, um grande pensador, a revelação que ele teve de Deus foi no quarto dele. Quando ele estava ali, de repente, uma graça, né? Assim, inundou o quarto. E ele disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele teve essa revelação, não foi com essas palavras, né? Então, às vezes, a gente pensa que, mas Deus não se revelou para mim, não usou ninguém para falar comigo. Mas essa revelação é uma certeza que a gente tem no coração. É isso, Leandro? Entendo, Leandro e Alexandre, que toda revelação de Deus é sobrenatural. Porque nós somos naturais, Deus está acima da nossa natureza. No entanto, essa revelação que é sobrenatural, por vezes ela acontece, ela se dá de uma forma muito simples. Deus se revela dentro de nós, né? De uma forma sem muito barulho, alarde. Alexandre. Tá certo. Aí eu vou partir de alguns princípios que o Leandro fez menção aqui, de forma, eu posso dizer assim, excelente, o texto usado, o texto de Mateus, capítulo 16, e poderia dizer também que só se sabe quem é uma pessoa a partir do momento que você acompanha aquela pessoa. Se nós observarmos o que o Leandro já fez menção aqui, alguns diziam que Jesus expulsava demônios por demônios e chamavam ele, dizendo que ele expulsava por Beelzebu. Alguns tinham Jesus como um simples homem. O caso de Lucas, capítulo 7, a viúva de Naim, quando ele opera aquele milagre, dizem que ele era um profeta, né? Só que as pessoas que acompanhavam Jesus de perto, né, por intermédio do Espírito de Deus, pela revelação de Deus que Pedro teve, Pedro ele não coloca suposições de quem seria Jesus. Ele afirma, ele não diz eu acho que tu és o Cristo, não, ele diz tu és o Cristo, Filho do Deus Filho vivo. do Deus vivo, né? Então Jesus ele teve algumas pessoas diziam quem era ele, só que pessoas diferentes, cada um colocava o seu ponto de vista de quem era Jesus. Só que aqueles que estavam mais próximos de Jesus, aqueles que estavam ali no convívio, no dia a dia, afirmaram de forma diferente quem era mesmo Jesus de fato. Por uma revelação de Deus. Por uma revelação de Deus. Tá certo. E assim, para a sociedade antiga, né, alguns não concordavam que Jesus era o Cristo, porque eles aguardavam um Messias que fosse no sentido poderoso, no sentido aqui financeiro, e tirasse todos os reinos e tudo mais. Né? Então, que ele estabelecesse um reino terreno imediatamente, né? Era essa visão do povo da época, né? Muitos esperavam. E só que Pedro teve a revelação, entendeu que Jesus é o Cristo, ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. E para a sociedade atual, quero começar pelo capítulo. O que Jesus representa para a sociedade atual? Será que ele é só aquele do dia 25 de dezembro, que a gente faz o Natal lá e come carne adoidada? É só isso que Jesus representa? É o Jesus da 25 de março. Jesus da 25 de março. Eu acredito que não, Leandro. Eu acredito que hoje a sociedade nos dias atuais tem um certo respeito quando se fala de Jesus, né? A gente fazia aí o ano passado algumas obras sociais e quando você vai como um representante de Jesus, quando você vai falar de Jesus, existe um certo respeito, né? Na minha juventude, eu estava no interior, Leandro, e fazíamos um trabalho no presídio.
né? E quando nós chegávamos com Bíblia no braço, debaixo do braço, para falar de Jesus, havia um certo respeito sobre a pessoa de Jesus Cristo. E hoje existe esse respeito. Quando você vai falar de Jesus, independente de credo religioso, todas as pessoas têm Jesus como alguém diferenciado e não como um simples profeta, ou um simples homem. Todas as pessoas que são adeptas a algum segmento religioso, elas respeitam Jesus como sendo Filho de Deus, né? Então, eu acredito que a sociedade hoje, quando você se fala de Jesus fora de um segmento religioso, eu acredito que existe um respeito diferenciado. Quando você faz menção de Jesus Cristo, até em meios, né, que a gente vai, onde a gente vê uma certa rejeição em outros aspectos, quando se trata de Jesus, se tem um respeito, se tem uma reverência, por saber de fato quem foi Jesus, né? Então acredito que a sociedade hoje tem um respeito pelo nome e pela pessoa de Jesus Cristo. E tanto é, Alexandre e Leandro, que a história, para a maioria das pessoas do mundo, penso que a maioria, a história ela é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então eu penso que o nome de Jesus ele é muito conhecido, embora nós temos informações através de agências missionárias, de missionários, que trabalham literalmente com levantamento também de dados. Nós sabemos que há muitos povos, há povos no mundo ainda que não ouviram falar sobre Jesus. Agora, ele é muito famoso. Ele é muito famoso, Jesus. Essa mensagem que ele pregou fez com que o nome dele fosse propagado. Agora, Alexandre, eu penso que quando nós falamos de Jesus, pelo menos, eu estou falando a nível de Brasil, pelo menos, né, porque o Brasil a gente conhece um pouco, né, no nosso povo a gente conhece um pouco, as pessoas conhecem Jesus. Agora, já ouviram falar de Jesus. Agora, quando nós falamos dos ensinamentos de Jesus, aí eu acho que já há uma certa rejeição por parte da sociedade. Porque quando a gente fala da pessoa, a gente fala de um jogador de futebol, é uma coisa, aquele cara joga demais, aquele cara é muito ruim, aquele cara é bom e é campeão. Agora, quando a gente começa a descobrir os bastidores da vida dele, aquele cara que é ídolo, talvez ele vai perder um pouco dessa sua hegemonia, porque ele de repente largou a mulher grávida, ele largou a mulher que ele namorava antes de ser famoso, casou com outra. Então quando a gente começa a saber dos bastidores, a gente se decepciona ou passa a admirar um pouco mais. Então, Alexandre, penso que Jesus é muito famoso, no Brasil, por exemplo. Esse nome tem peso, é famoso. No entanto, quando nós estreitamos, até nas igrejas evangélicas e católicas, isso acontece muito, na minha singela opinião. Quando nós estreitamos, falamos dos princípios dele, que muitas vezes provocam os meus princípios, aí eu acho que já há uma certa rejeição, Alexandre. Só uma colocação, Leandro, que eu acho interessante. Quando existe a rejeição, já parte para um segmento religioso. Porque quando você fala de Jesus como um todo, é algo mais abrangente, né? Só que quando você parte, que você fala sobre estreitar, cada segmento tem a sua ideologia, que é onde começa a ferir princípios e parte a rejeição. Só que Jesus como um todo, né, você disse, extremamente famoso. O mundo ouve a história de Jesus e conhece a história de Jesus. Então, a aceitação sobre Jesus, né, sem algo mais abrangente, eu acho que existe uma aceitação. Só que quando começa a estreitar e parte para princípios religiosos, aí sim existiria uma rejeição. Eu digo também, Alexandre, porque é o seguinte, a verdade de Jesus, ela é provocante, né? Isso. Jesus é o seguinte, ou me ame, ou me odeie. E tirando um pouco eu entendi essa bagagem religiosa, mas Jesus, ele desafia, mesmo sem a religião, Alexandre, ele me provoca muito, né? Eu já ouvi pregador dizendo o seguinte, que se ele pudesse, ele rasgaria alguns textos da Bíblia, porque são chocantes, nos provocam, né? Então, acho que a rejeição, ela vem daí. Mas o ideal é ter esse diálogo, é que as pessoas conheçam mais de Jesus, isso, né? Tá certo. Mesmo nós estamos caminhando para o final. A gente tem quanto tempo? A gente tem um minutinho, Leandro. Um minutinho. Então, para a pergunta despedida, para né? a gente encerrar, gostaria que o Alexandre, em 30 segundos, respondesse a pergunta tema. E na sequência você isso. Já... Aí o Alexandre, desculpa invadir, Leandro, a sua praia, o Alexandre já responde se despedindo. Qual o verdadeiro propósito de Jesus, qual o real propósito de Jesus? É 20 segundos para Jesus,
qual o seu real propósito? 20 segundos, E nas suas despedidas, Alexandre? Eu acredito que o real propósito da vinda de Jesus, do ministério de Jesus terreno, foi restabelecer um elo de comunhão que o homem tinha com Deus e que foi perdido esse elo de comunhão. Então Jesus ele veio para restaurar essa comunhão do homem com Deus, né? Então Jesus ele é a ponte, é o nosso ponto de apoio para a gente ter um contato com Deus. Eu agradeço aí a vocês. Nós que a agradecemos. oportunidade, que Deus abençoe a todos que estiveram assistindo esse programa, que Deus abençoe. Obrigado, Alexandre Capito, obrigado, Leandro. Vamos terminar aqui de mãos dadas, não vamos falar depois, porque refletir a questão de sobrevivência. Tem que falar. Eu quero terminar em 10 segundos dizendo o seguinte: qual é o verdadeiro propósito de Jesus? É isso mesmo, é estabelecer, restabelecer essa ligação que o homem perdeu com Deus, é fazer amizade, é tirar o muro que nos separava de Deus, tirar os nossos pecados, nos salvar dos nossos pecados. E Jesus, ele deve ser conhecido na sua essência, e fica aqui a minha crítica, eu levanto sempre essa bandeira, e por vezes as nossas religiões cristãs ofuscam esse Jesus que é maravilhoso. Então vamos conhecer esse Jesus que é apaixonante fora das religiões, tá legal? Por que refletir? É questão de sobrevivência. Mais forte, por que refletir? É questão de sobrevivência. Até domingo, 4 horas da tarde. Valeu, rapaziada. Valeu. Aprendeu, agora aprendeu. Valeu, Alexandre.